fim da Guerra da Tríplice Aliança motivou a migração para o sul de Mato Grosso. José Antônio Pereira e 2 filhos vieram de Monte Alegre, Minas Gerais, para o Mato Grosso, até a região conhecida como Campos de Vacaria. Em 21 de junho de 1872, chegaram à confluência de 2 córregos. José Antônio Pereira gostou do lugar e voltou a Minas para buscar a família. Retornou 3 anos depois para fixar raízes, fazendo assim nascer o Arraial de Santo Antônio do Campo Grande. Os 2 córregos foram chamados de Prosa e Segredo. O lugar onde se encontram é hoje reconhecido como Marco Zero, onde surge a cidade de Campo Grande. Ao lado desses córregos está o Parque Florestal Antônio de Albuquerque, o Horto Florestal. Em 1912, o intendente José Santiago destinou essa área para a produção de árvores frutíferas e ornamentais típicas da região. A Fazenda Bálsamo foi a residência de Antônio Luiz, filho do fundador da cidade. Hoje é a sede do Museu José Antônio Pereira. As casinhas de taipa cresceram seguindo um alinhamento que deu origem à Rua Velha, atual 26 de agosto, a primeira do Arraial. Em 1878, José Antônio Pereira cumpriu a promessa de construir a Igrejinha de Santo Antônio, cobrindo-a com telhas da época dos bandeirantes, trazidas de Camapuã. Ao longo dos anos, o templo passou por reformas e, por imposição do arruamento, foi transferido para a Rua 15 de Novembro. Em 1989, a igreja histórica foi demolida e deu lugar à sede atual. A vila foi emancipada em 1899 e elevada à categoria de cidade em 1918. Em 1909, Campo Grande ganha um traçado urbanístico elaborado pelo engenheiro Nilo Javari Barém. Em 1910, o engenheiro militar Temístocles Paz de Souza Brasil definiu o Mapa do Rocio. O arruamento previu uma organização moderna das primeiras vias urbanas e praças da cidade. As primeiras casas e ranchos localizadas ao longo da Rua Velha, atual 26 de agosto, foram demolidas e reconstruídas, pois muitas estavam no meio da via pública. A primeira sede da prefeitura também ficava na Rua Velha, próxima à atual 14 de julho, onde hoje está o edifício 26 de agosto. Em 1912, o presidente da província de Mato Grosso, Joaquim Augusto da Costa Marques, visitou Campo Grande. Em sua homenagem, seu nome foi dado à Praça do Final da Rua Velha, hoje chamada de Praça dos Imigrantes. O arruamento mostra a antiga Avenida Marechal Hermes, que em 1916 ganhou o nome de Avenida Afonso Pena, em homenagem ao presidente da República. O traçado urbano de 1909 transformou o antigo cemitério num belo passeio público, hoje Praça Ari Coelho. Esse nome faz homenagem ao prefeito de Campo Grande, assassinado em 1952. O antigo coreto da praça foi demolido para dar lugar a uma fonte luminosa. Perto da Praça Ari Coelho está a Praça do Rádio Clube, tradicional clube da sociedade campograndense. Um
Uma das primeiras sedes da Prefeitura e Câmara Municipal teve lugar na esquina das avenidas Afonso Pena e Calógeras, no período de 1930 a 1974. As Forças Armadas tiveram um papel importante na urbanização e no desenvolvimento de Campo Grande. A sede do quartel-general, construído nos anos 1920, na Avenida Afonso Pena, é a primeira obra da cidade com padrões modernos de técnica, material e mão de obra. Atualmente é a sede do Sesc Cultura, Unidade Melo e Cáceres. A Avenida Afonso Pena sempre foi um importante endereço de construções simbólicas para a cidade. A antiga sede dos Correios, o Hotel Globo e o Cine Alhambra, no estilo Art Deco, demolido para dar lugar a um hotel. O obelisco no cruzamento da Afonso Pena com a Rua José Antônio é um monumento em homenagem ao fundador da cidade. O relógio, inaugurado em 1933, no cruzamento da Rua 14 de Julho com a Avenida Afonso Pena, era local de concentração popular. Foi demolido e reconstruído no canteiro central da Avenida Afonso Pena com a Avenida Calógeras no ano de 2000. A Rua 14 de Julho é o centro mais tradicional do comércio da cidade e ganhou esse nome no início do século XX. Em 1930, passou a se chamar Rua João Pessoa e, em 1941, voltou à denominação original, como até hoje é conhecida. Na década de 1940, Campo Grande já era conhecida como capital econômica de Mato Grosso, por causa da concentração populacional e do desenvolvimento. Nessa época, a paisagem da cidade ganhou as primeiras construções com 3 ou mais pavimentos. O edifício Nacal, com 5 andares, foi construído em 1948. Era o mais alto da época e tornou-se ponto de referência da cidade. O edifício José Abrão, de 1939, foi o primeiro de 3 pavimentos e ainda mantém suas características originais. A partir da década de 1940, o comércio da Rua 14 de Julho espalhou-se pela redondeza. Nas ruas do entorno surgiram cinemas, clubes, hotéis, cafés e estabelecimentos comerciais que foram mudando a paisagem urbana. Outra rua de grande importância para o centro da cidade é a 13 de Maio, vista aqui no sentido centro-bairro com a Igreja de São Francisco ao fundo. Esta é a Rua 13 de Maio com os primeiros pontos comerciais, ainda na década de 1910. A Rua 15 de Novembro é outra importante via do centro da cidade. Ali ficava o Hotel Democrata, construído em 1890, um dos primeiros de Campo Grande. E também a Casa de Vespasiano Barbosa. Paralela à Rua 15 de Novembro está a 7 de Setembro, que recebeu este nome em 1909, em homenagem à independência do Brasil. A Rua 7 faz parte do núcleo pioneiro da cidade. Na década de 1930, havia uma grande feira ao lado dos trilhos, no começo da Rua 7, tradicional ponto de comércio da cidade. Em 1958, essa feira deu lugar ao Mercado Municipal Antônio Valente. No traçado de 1909, a Rua Dom Aquino chamava-se 1º de Março, data do término da Guerra do Paraguai. Em 1919, recebeu o nome atual, em homenagem ao presidente da província de Mato Grosso, que elevou a vila de Campo Grande à categoria de cidade.
Em 1929, a Rua Dom Aquino ganhou o Cine Santa Helena, de arquitetura moderna, que por décadas foi um animado ponto de convívio social. Próximo dali estava o Hotel Colombo, um dos mais importantes da cidade na primeira metade do século XX. No começo da Rua Dom Aquino está a Praça Cuiabá, onde ainda existe o coreto inaugurado em 1925. Essa região, conhecida como Cabeça de Boi, está eternizada pela obra do artista Humberto Espíndola. Partindo da Avenida Afonso Pena em direção a noroeste, antes de chegar à Rua Dom Aquino, encontramos a Rua Barão do Rio Branco. Separando a Barão do Rio Branco da Dom Aquino, próximo ao Córrego Segredo, temos a Praça da Concórdia, antiga Praça Bernardino Silva, hoje Praça Aquidauana. Arnaldo Estevão de Figueiredo foi um engenheiro agrimensor de relevantes serviços prestados à demarcação de terras e também governador do estado de Mato Grosso. Sua casa, na Avenida Calógeras com a Rua Barão do Rio Branco, mantém o desenho original de 1930. Também em 1930, na Rua Barão do Rio Branco, foi criado o Campo de Marte. Em 1953, esse lugar tornou-se um popular centro de atletismo e futebol, com o nome de Estádio Municipal Belmar Fidalgo. Ainda hoje continua a servir a população como espaço de lazer e caminhadas. A Avenida Calógeras sempre foi importante via de acesso da cidade e ganhou este nome em homenagem ao ministro brasileiro do início do século XX, João Pandiá Calógeras. O marco principal da Avenida Calógeras é a estação ferroviária. Os trilhos da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil chegaram a Campo Grande em 1914. Emílio Schnorr foi o engenheiro responsável pelo projeto aprovado pelo presidente Afonso Pena. A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil trouxe o desenvolvimento para o sul de Mato Grosso. Pela estação ferroviária de Campo Grande chegaram insumos, empreendedores e personagens que entram para a história da cidade. Em torno dos trilhos foi erguido um grande complexo arquitetônico que hoje compõe a história do município. A Vila dos Ferroviários é um exemplo que permanece até os dias de hoje. A NOB, como foi conhecida, foi privatizada em 1996. E a sua história está imortalizada na música Trem do Pantanal, de Paulo Simões e Geraldo Roca. Ao longo dos trilhos estão prédios históricos, como a Morada dos Baís, primeiro sobrado da Afonso Pena e residência de Bernardo Franco Baís, pai da pintora Lídia Baís. A família ali morou no período de 1918 a 1938. E Lídia deixou nesta casa belos sinais de sua arte. O prédio transformou-se na Pensão Pimentel até o ano de 1979. Em 1994, foi incorporado ao Patrimônio Cultural da cidade. Outro edifício histórico às margens dos trilhos da Noroeste é o Colégio Oswaldo Cruz, construído em 1918. Inicialmente foi um armazém, depois, a partir de 1929, passou a ser uma tradicional escola.
A estrada de ferro trouxe um número expressivo de passageiros em trânsito e de imigrantes em busca de novas oportunidades de negócios. Fora dos trilhos, as charretes foram um meio de transporte popular na cidade. O movimento da ferrovia impulsionava cada vez mais o desenvolvimento. Casas de comércio e novas hospedarias foram instaladas ao longo da Avenida Calógeras. O Hotel Gaspar, inaugurado em 1954, é um dos mais emblemáticos dessa época. A sede dos Correios e Telégrafos de 1937 foi construída no estilo Art Deco. O prédio na esquina das avenidas Calógeras e Afonso Pena foi a primeira sede do Banco do Brasil em Campo Grande. O antigo cofre ainda permanece no local, onde hoje funciona a Casa do Artesão do Governo do Estado. Durante a Revolução Constitucionalista de 1932, o sul de Mato Grosso tentou se separar do norte, criando o estado de Maracaju. Um dos líderes desse movimento foi o prefeito Vespasiano Barbosa Martins. O novo governo instalou sua sede provisória no prédio da loja maçônica Oriente, da Avenida Calógeras. A derrota dos revolucionários encerrou por algumas décadas o sonho de autonomia, que enfim se realizou em 1977. Assim, conservando sua vocação para o desenvolvimento, Campo Grande tornou-se a capital do estado de Mato Grosso do Sul. A cidade morena cresceu com os braços abertos aos que vieram construir sua história, desde José Antônio Pereira e brasileiros de todas as partes do país, aos imigrantes japoneses, árabes, libaneses, lusitanos, espanhóis, paraguaios, armênios e italianos. Campo Grande é hoje uma metrópole que se destaca pela cultura, educação e desenvolvimento econômico. É uma cidade que olha para o futuro, lutando para preservar suas raízes e sua história.